Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, a rua paralela à garagem São Francisco, a nossa referência. Você passou do trevo da BR-040, você entrou à sua primeira esquerda e vai seguindo o fluxo da sua segunda esquerda, você sobe e ali nós estamos ali na sede para a glória de Jesus, né? Eu espero que domingo agora eu possa lhe dar uma grande surpresa. Estamos fazendo uma pequena reforma na igreja, eu acho que para trazer um outro ar, um ar mais leve, mais clean, né? E será bênção para a glória de Deus, isso graças à sua ajuda, graças ao seu amor, graças à sua fidelidade. Bom, enfim, glória a Deus, aleluia, nós estamos lá, né, firmes para a glória de Jesus, né, dando início, graças a Deus, a tudo que nós precisamos fazer. Agora, hoje, deixa eu voltar aqui. Hoje nós temos uma programação bem legal, bem bacana com as mulheres, tanto presencial quanto online, a partir das 7h30 da noite, graças a Deus, 7h30 da noite, até umas 8h45, mais ou menos. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Nos acompanhe, participe, né? Você que puder, participe conosco às 7h30 da noite, em nome de Jesus. E também, online, você também participa, põe aí no seu celular a sua chamada, né? Põe no seu celular uma notificação para você participar conosco, tirar um tempo para nós estarmos juntos ali, onde vai ser uma noite de louvor, de muita bênção para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Então hoje 7h30. Sexta-feira agora, nós começamos a nossa campanha A Poder no Sangue de Jesus. Nossa campanha 7h30. Por que nós fazemos essas campanhas? É um momento em que nós assumimos um compromisso, buscamos a Deus, vamos à igreja buscar a Deus, vamos à igreja nos colocar nas mãos de Deus, vamos na igreja, né, estar ali buscando. Não que você não faça isso na sua casa, não, por favor, entenda bem, mas há um momento de nós estarmos na casa do Senhor, há um momento de nós nos dedicarmos a estar ouvindo aquilo que Deus tem para nós e não aquilo que nós queremos que Ele nos dê, né? Hoje em dia vivemos no culto do eu quero, eu desejo, eu profetizo, eu declaro, enfim, e às vezes nós deixamos de entender que o nosso culto é a Deus, é o louvor a Deus, é exaltar o nome do Senhor, é bendizer o nome do Senhor e confiar naquilo que Mateus fala, né, 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas, louvando e glorificando o nome do Adonai Elohim, o nosso Senhor, nosso Deus, né? Enfim, então sexta-feira nós estamos lá declarando, né, a poder no sangue de Jesus Cristo sobre nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, a poder no sangue de Jesus, né? Tenho certeza que vai ser algo muito precioso, muito abençoador para a glória de Jesus, né? E outro dia eu estava passando na residência de próxima à residência de uma pessoa, e foi interessante que nós entregamos, para poder, né, nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz Lamentações, né? Nós entregamos um adesivo escrito a poder no sangue de Jesus, e essa casa, né, eu outro dia estava passando lá, ela colocou na porta da sua casa, então todo mundo que passa na rua lê aquela parte bem clara, né, a poder no sangue de Jesus. Eu acho isso muito bacana, é lógico que não é nada místico, né, mas está fazendo uma declaração. Quando você levanta uma bandeira, quando você coloca uma placa, uma faixa, você está fazendo uma declaração. Lá em Abacuque capítulo 2 diz assim: escreve a profecia, escreve a revelação numa placa bem alto, coloque ela para aquele que passar correndo possa ler, aquele que estiver até de uma forma acelerada possa ver, possa ler.
Entendeu? Então, quando a gente faz isso, não é nada místico, é uma declaração, uma confiança, é algo que eu estou expressando, algo que eu estou crendo. Isso é muito legal, muito bacana. Quando a Raabe, ela recebe os espias, né, na sua casa, onde Moisés mandou os espias olharem a terra de Jericó, aquelas muralhas, aquela estrutura toda, Raabe acolhe os espias e ali ela faz um pedido, fala assim, olha, quando vocês entrarem na terra, eu sei que vai ser algo muito grande, muito poderoso, poupe a minha casa. E os espias disseram a seguinte coisa, coloque uma fita vermelha na sua casa, para que quando nós entrarmos e vermos essa fita, a sua casa não seja destruída, a sua casa não seja abatida, nem aqueles que estarão dentro dessa casa. Então não é nada místico, é trazer a lembrança, a recordação, é mostrar alguma coisa, né? Mostrar algo, né? Apresentar algo. E eles, a Jericó caiu por terra, e aquela casa, e as pessoas que estavam dentro daquela casa não foram destruídas, né? Coisa interessante essas coisas, né? Não é nada, desculpe, não é nada místico, né? Mas alguma coisa que a gente está declarando de verdade no mundo espiritual. Então, há poder no sangue de Jesus. Sexta-feira, de 7h30, né, nós estaremos lá ministrando, né, a palavra de Deus, lá orando por você, por sua vida, por sua casa, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E domingo nós temos 4 horários. Domingo nós temos 8 horas da manhã, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde, 6h30 da tarde, né, na nossa Santa Ceia para a glória de Jesus, né? Nossa quarta Santa Ceia no nome de Jesus, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção poderosa, maravilhosa em nome de Jesus, né? Não deixe de participar, não deixe de estar ali em comunhão e comungando, né, as coisas do Senhor para a glória de Jesus, tá bom? Maravilha! Programa Encontro com a Palavra. Nós estamos dentro de uma série que começou dia 1º de março, uma série Ser Cristão. O que é ser cristão? Passamos por algumas leituras do livro de Atos, do Novo Testamento, aonde surgem essas primeiras menções do nome cristão, discípulos, os do caminho, e depois nós separamos as 7 cartas de Apocalipse para poder falar sobre o que é ser cristão, como Deus, como o Senhor nos notifica esse ser cristão que incomoda tanta gente, incomoda o mundo, a igreja que, né, hoje vai, como diz uma frase interessante, um anúncio interessante, vai aos bancos dos réus no Supremo Tribunal Federal para poder saber se fecha, se não fecha, se abre, se não abre. Interessante é que, se você analisar bem, pensar bem, existem 2 estruturas muito, muito fortes, né? 3 estruturas básicas na nossa vida. O nosso Brasil, nossa confederação, né? A nossa República Federativa do Brasil, o nome oficial do Brasil, é aonde nós vivemos, trabalhamos, aonde nós exercemos as nossas funções. É uma instituição muito importante. Temos a instituição da igreja, que também é muito importante, aonde nós aprendemos princípios bíblicos, aonde nos é ensinado os princípios bíblicos, as coisas de Deus, aonde nós somos e aprendemos as coisas de Deus, e depois a família, onde nós formamos o nosso caráter, onde nós crescemos, onde nós somos educados, né? Porque educação começa em casa, educação se recebe em casa, na igreja e na escola nós aprendemos, nós acrescentamos nesse aprendizado, a essa educação, alguns princípios e alguns valores que vão nos ajudar a sermos fortes, né, a sermos preparados para a vida, enfrentando as dificuldades da vida. Enfim, por isso que nós estamos nesses 21 dias de jejum, orando para essas 3 instituições básicas, primordiais. Ao nosso governo, nosso Brasil, a igreja, onde nós desenvolvemos e aprendemos coisas espirituais para nos aproximarmos mais ainda de Deus, e depois praticamos isso que nós aprendemos em casa, com o convívio familiar, enfim, e depois a nossa família, onde nós expressamos, demonstramos nosso amor, enfim, as nossas qualidades, paciência, enfim.
Então, nós estamos dentro desse ser cristão, nós aprendemos, né, a como agir nessas circunstâncias. Então, nós separamos as 7 cartas do livro de Apocalipse para poder mostrar como é ser esse cristão, essa pessoa importante, essa pessoa que foi chamada por Jesus, essa pessoa que foi alcançada por Jesus, essa pessoa que foi atraída por Jesus. O Espírito Santo nos levou até ele, glória a Deus por isso, né? A palavra de Deus em João capítulo 15, versículo 16 diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Olha que coisa boa. E tudo aquilo que pedirdes, desculpem, e tudo aquilo que pedirdes ao Pai, crendo, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse fruto. Então, quando nós chegamos na igreja, na carta de Sardes, né, para a igreja de Sardes, Jesus ele confronta essa igreja, perguntando a ela, notificando ela por ser infrutífera. Por que ela não está sendo frutífera? Por que ela não está dando os frutos que ela foi chamada para dar? Todos nós fomos chamados para dar frutos. Tiago diz que a fé sem obra ela é morta. Então nós precisamos dar os nossos frutos. Nós vimos uma palavra muito legal em João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Nós fomos por necessidade e não por escolha. Após essa necessidade ser tratada, houve uma escolha. Olha que coisa interessante. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa interessante. Nós fomos por necessidade. A nossa necessidade nos revelou uma escolha. Ficou muito melhor assim. Nós fomos até Jesus por uma necessidade, uma doença, um problema espiritual, uma enfermidade, um problema conjugal, um problema comportamental, um problema financeiro. Nós fomos por uma necessidade, e essa necessidade nos revelou uma escolha. Então, essa escolha quem fez foi ele. Não fostes vós que escolhestes a mim. Porque quando nós nos aproximamos de Jesus, não queremos julgar nada de ninguém, mas quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos aproximamos muitas vezes por uma necessidade. Não que isso seja errado, não é errado. Nós somos seres humanos, somos os seres da necessidade, necessidades afetivas, amorosas, financeiras, nas necessidades dentro do corpo, da saúde. Isso não é feio, não é também recriminador, mas essa necessidade nos trouxe uma escolha. E essa escolha ele fez, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, porque nós vamos a ele por uma necessidade. Mas essa necessidade fez desabrochar, trazer vida a uma escolha. Eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, ele vos conceda para que a vossa alegria seja completa. Então, quando nós damos frutos, quando nós somos frutíferos, há um pedido respondido. Aí você fala assim comigo, Fernando, mas será que o Senhor escolheu todos? Lógico, o amor de Deus é para o mundo todo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu tenho que um outro processo, me aproximar. Então, quando eu me aproximo, eu entrei, vamos dizer assim, eu entrei numa escolha, eu entrei num chamado, num propósito, eu entrei numa vontade de Deus para a minha vida. Então, quando nós olhamos para essa parte da Bíblia Sagrada, quando fala de Jesus escolhendo, para que vades e deis frutos, ele nos chama a ser frutíferos,
Mas como que nós fazemos para sermos frutíferos e darmos frutos por como sermos cristãos? Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, nos ajuda a compreender algumas coisas. Vamos lá? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, olha só como que você vai começar a entender a esse dar frutos, a ser frutífero, como ele mostra a essa igreja que não era, mas ele mostra o que ele espera que o cristão seja. Aí não se, desculpe, Romanos 12, 1, 2 ainda, não se amoldem, não se moldar, não se pareça, não se constitui, não se construa, não se faça no padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa bacana. Então, é uma vida nas mãos de Deus. É uma vida nas mãos de Deus e é a condição fundamental para termos essa intimidade e essa intimidade gerar frutos, gerar produtividade, gerar a obra que às vezes, a obra que nós falamos que está lá em Tiago, a fé sem obra, ela é morta. Então, essa intimidade gera isso. Essa intimidade gera obediência e fé. É coisas fundamentais na vida do cristão. Obediência e fé. E não, às vezes, a gente às vezes fala assim, eu sou obediente a Deus, mas nós temos que também entender que existem as autoridades constituídas por Deus que nós temos que obedecer. Nós temos um conselho estadual, vamos dizer, na estrutura da nossa igreja, estrutura eclesiástica, a estrutura da nossa igreja. Temos um conselho estadual, temos um conselho nacional, temos os nossos pastores que estão acima de nós e nos orienta em relação ao que fazer, ao que poder. Nós nos tornamos uma região, nos tornamos um distrito agora, só para você ter uma ideia. E esse distrito é composto pela cidade de Santos Dumont, Barbacena, Juiz de Fora e as suas regiões. Nós temos um supervisor, que é o pastor Itamar, que ele é secretário do Conselho Estadual, é um vereador e superintendente em Contagem. Ele é o nosso supervisor que vai nos ajudar na área administrativa, de conselhos, de amparo aos pastores da região, às superintendências nesse distrito. Então nós temos uma autoridade. Temos que entender que nós precisamos respeitar essas autoridades. Então essa intimidade, essa mudança de pensamento, esse se colocar nas mãos de Deus, é uma condição fundamental para que essas coisas surjam. Que se ofereça em sacrifício vivo a Deus. Isso significa oferecermos a nossa vida em renúncia ao pecado para dedicarmos a Deus. Ou seja, mortificarmos, matarmos, anularmos a carne para que o pecado e para revestirmos essa nossa vida com os padrões de Jesus Cristo. Paulo recomenda isso em Romanos 13. Ele fala sobre isso. Romanos 13, 14, Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14 fala assim: comportemo-nos com decência. Olha que legal. Que o seu comportamento seja um comportamento decente, como quem age à luz do dia, como quem está vivendo na luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, revestindo-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha que coisa bacana. Olha que instrução rica de Paulo para nós,
para a igreja, para todos nós. Ao contrário, revistam-se do Senhor, Jesus Cristo. E não fique premeditando, pensando, organizando, arquitetando como satisfazer os desejos da carne, mas sim satisfazer os desejos de Cristo, que agora vive em nós. Também uma vida nas mãos de Deus produz em nosso interior que podemos chamar de isso é legal. Produz essa vida na mão de Deus, vai nos trazer uma percepção espiritual. Vamos começar a ser mais sensíveis, vamos ter noção das coisas, vamos ter discernimento, vamos ter capacidade de captar os planos os planos do inimigo e a vontade de Deus para a nossa vida. Ficamos mais sensíveis, ficamos mais sensibilizados. A bem da verdade, vamos deixar claro, uma percepção espiritual. É a capacidade de perceber. O que é uma percepção? É a capacidade de perceber, de compreender as circunstâncias que estão à nossa volta. Tem muita gente, me desculpe a minha colocação, a minha observação, mas tem muita gente que não está percebendo nada do que está acontecendo à nossa volta. Não estamos predizendo catástrofes, não, mas nós temos que perceber o que está à nossa volta. Daniel ele recebe uma palavra de Deus muito interessante. O Senhor diz assim para ele, a palavra de Deus mostra uma qualidade de Daniel, ele perceber, ele ser sensível ao que está ao redor dele, no tempo que ele estava vivendo. Ele era escravo em Babilônia. Por ser inteligente, por ser capaz, por ser um homem cheio do Espírito Santo, por ser um homem cheio da graça de Deus, Deus o colocou como governador de diversas prefeituras, de diversos líderes, por causa da sua capacidade espiritual, porque havia nele o Espírito Santo que o capacitava para poder administrar, conduzir. Havia em Daniel um espírito de revelação. E ele entendia o momento que ele estava vivendo naquela época. Ele entendia, ele estava bem situado, ou seja, a percepção espiritual, o entregar-se na mão de Deus. A palavra de Deus nos fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à tarde. Ele tinha um hábito de buscar a Deus 3 vezes. Foi por isso e foi por esse esquema que lançaram ele na cova dos leões. Montaram um esquema em que era proibido a orar, né, a não ser diante da estátua de de Dário, né, diante da estátua, ou seja, então o que acontece? Ele fazia essa oração e pegaram ele nessa oração, na sua prática religiosa, na sua prática espiritual. Criaram uma lei para poder prendê-lo e colocá-lo na cova dos leões. Assim foi, mas o Senhor estava lá. No outro dia ele está vivo, o rei ficou encantado, assustado por esse grande milagre na vida dele. Ou seja, ele tinha percepção espiritual do que estava acontecendo. Assim como percebemos o mundo físico através dos nossos sentidos, por exemplo, nosso olhar, nosso olfato, a nossa visão, gustação, audição, nós percebemos o nosso mundo físico. Provavelmente você deve estar percebendo um barulho que está sendo feito aqui do lado, o bater de alguma coisa. Você percebeu o mundo físico por sua audição. Você percebe o mundo físico pelo seu paladar, o seu olfato, a sua visão, o seu tato. Você tem condições de distinguir o frio do quente, distinguir as estruturas que você põe a mão. Assim também, quando nós nos entregamos, nós nos colocamos, como diz Romanos 12:1-2, como o Senhor nos orienta, nos mostra, para poder sermos produtivos, nós somos capazes de perceber, de ter essa percepção, e nisso produzimos os frutos que nós precisamos. Deus nos equipa com percepções espirituais para nos conduzir a dimensões espirituais na nossa vida. Então nós poderíamos comparar isso como um radar, né? O radar é um aparelho, né? Um sonar, um radar é um aparelho
que ele mostra, né, vai circulando, vai mostrando o que está na frente de um navio, o que está na frente de um avião. Ele mostra o que está acontecendo no mundo, por exemplo, no sistema de voo do Brasil, é um grande painel cheio de linhas, aonde mostra onde estão os aviões, aonde passa o avião que vai para o Rio Grande do Sul, aonde vai passar o avião que vai para São Paulo. Ali naquela central de comando, eles dizem para o piloto, para o comandante da aeronave: olha, o seu trajeto é esse, você tem uma linha, né, de acesso que vai te levar ao Rio Grande do Sul. Aí para o outro avião ele fala assim: olha, você está nessa linha. Ou seja, é um radar que mostra essa percepção, nos traz o mostrar do mundo espiritual. Não é que você vai ficar vendo demônios, né? Aquelas coisas, estou vendo um demônio ali. Não, 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 não. Você vai sentir a necessidade de estar vigiando, orando, buscando, terá entendimento às coisas espirituais deste mundo que nós vivemos. Os esquemas que estão sendo montados, as estruturas que estão sendo criadas. Isso é muito importante para o cristão. Isso é muito importante. Logo isso acontece na pessoa que nasce de novo. João 3,5 diz assim: respondeu Jesus a Nicodemos: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A presença do Espírito Santo, a água, né, e o Espírito, a palavra e o Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo. É a palavra, a Bíblia Sagrada, não como forma mística ou como forma de alcançar, não. A palavra e o Espírito Santo te trará percepções ao seu lado. Te mostrará quando há uma necessidade maior de oração, de intercessão. Te trará e te desenvolverá o desejo de estar mais compromissado. Tem essa percepção espiritual aguçada, conforme o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 16. Olha o que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois ninguém jamais conheceu a mente do Senhor para que... Quem, pois, já conheceu a mente do Senhor para instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Foi até um versículo que nós falamos domingo agora. Então olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16. Por isso que eu vou deixar uma deixa, para nós encerrarmos, vou deixar uma instrução para você, talvez que esteja orando para um filho, para uma filha, para o esposo ou para a esposa, e eles não entenderam esse processo espiritual que você tem entendido, que você aceitou, que você compreende. Eu vou te dar uma deixa bem bacana aqui, e está aqui dentro do livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo. Então vamos falando e parando um pouquinho. Quantas vezes você já tentou explicar a sua fé para alguém e essa pessoa não entendeu? Ela sempre joga para o lado natural. E aí isso é fanatismo, isso é coisa de pastor, isso é coisa de igreja. Você já passou por isso. Porque ele não entende, ele é natural. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E quando ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, ele vai falar com você de uma forma natural. Porque para eles são loucuras. Imagina, você falar que está jejuando, deixando de fazer alguma coisa, lendo a Bíblia Sagrada, para ele é loucura, porque ele não tem o entendimento espiritual. Não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Por isso que às vezes você não é compreendido. Você discerne, você entende, você compreende, você sabe, você tem entendimento, mas as pessoas não te entendem. Às vezes você está conversando com uma pessoa, falando em casa alguma coisa, e a pessoa fala assim: não estou entendendo. O que é isso?
Você entende, mas ninguém te entende, vamos dizer assim, porque não são espirituais. A mente ainda é carnal. Quem jamais conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Essa percepção espiritual, portanto, nos dá certeza da existência de Deus, da sua presença e da sua atuação na nossa vida, nos fazendo frutíferos para a glória do nome dele. Vai aí a deixa. Quando você estiver orando por alguém que ele não entende o que é vida cristã, acha que é loucura ir para a igreja, adorar, exaltar, glorificar e às vezes cair no Espírito Santo, aquelas coisas todas, peça ao Senhor para abrir a mente de entendimento dele. Quando você for falar com alguém, Senhor, dê entendimento. Abra a mente dele. Nicodemos, quando foi conversar com Jesus, no livro de João, capítulo 3, que fala do novo nascimento, Nicodemos estava com a sua mente natural. Apesar de saber as coisas de Deus, porque ele era líder, ele era um líder espiritual, conhecia a Torá, conhecia um punhado de coisas, mas ele era natural ainda. Não tinha mente de Cristo, não tinha nascido de novo. Foi a proposta que o Senhor faz para ele. É necessário vos nascer de novo. Quando você for falar com alguém sobre Jesus, orar por alguém, ou não encontra reações na vida de alguém que você esteja orando, é porque ele está com a mente ainda muito natural, muito carnal. Pede a Deus para dar a ele discernimento. Pede a Deus para poder abrir o entendimento. Paulo, me parece que lá em Filipenses, eu acho que é em Filipenses ou Colossenses, ele pede a Deus para que naquela cidade Deus abrisse a porta da palavra para as pessoas entenderem o que ele estava ministrando. Faça isso. Talvez as pessoas não consigam compreender porque são naturais. E as coisas do Senhor discernem espiritualmente. Peça a Deus para abrir o entendimento, se revelar no entendimento dessas pessoas, da sua família, da sua casa, daqueles que estão ainda resistindo. Peça a Deus, Senhor, abre o entendimento espiritual, para que ele entenda as coisas espirituais. E assim haverá mais, vamos dizer assim, mais não, né? Mas haverá respostas. Tenho certeza que Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. Seja frutífero, em nome de Jesus. Fomos chamados para sermos frutíferos. Amém? Sexta-feira falamos da igreja de Filadélfia, fiel e vencedor. Crente fiel e vencedor. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus nessa hora, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a ser frutíferos em todas as áreas da nossa vida. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que nos mostra como ser frutíferos, colocando a nossa vida sem restrição como um sacrifício vivo nas Tuas mãos. Tendo, meu Pai, o poder, meu Deus, e a percepção das coisas espirituais e sermos frutíferos na nossa vida. Te louvamos porque o Senhor que nos escolheu para que nós formos e darmos frutos para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, porque a nossa necessidade nos trouxe a luz da escolha. Obrigado por o Senhor ter nos escolhido. Me lembro nesta hora, Pai, que eu estava há muitos anos atrás, em 1987, ó Deus Todo-Poderoso, 86, 87, na rodoviária de Visconde de Rio Branco, Senhor. Naquela tarde eu estava lendo essa passagem que nunca mais me esqueci. Estava lendo, meu pai, o Novo Testamento que havia ganhado da igreja, como um presente do meu pastor. E, ó Deus, eu me lembro nesta hora, quando eu cheguei nesta hora, o meu coração se sentiu apertado, a lágrima correu no olho. Eu perguntei e falei para o Senhor, então o Senhor me escolhe. Se era o Senhor que escolhe, se é o Senhor que faz essa escolha, naquele momento o meu coração se acelera, se abate e se acelera, e eu pedi para que o Senhor me escolhesse. Obrigado, Senhor, porque creio que o Senhor me escolheu, porque de mim mesmo eu não sou capaz, de mim mesmo não tenho condições. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Por isso nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos,
te rendemos graças. Se o Senhor nos escolheu, nos faça ser frutíferos. Faça com que essa casa, esse meu irmão, essa pessoa que está comigo, seja frutífera em todas as áreas de sua vida. Seja frutífera no lar, na paciência, no amor, na dedicação, no empenho, no amparo, no acolhimento das necessidades dessa família. Faça com que ele seja frutífero na fé, orando, buscando, pregando e falando do teu amor. Faça com que ele seja frutífero financeiramente, mostrando a sua fidelidade aos dízimos e ofertas, e o Senhor abrindo os céus da prosperidade sobre a vida dele, suprindo suas necessidades emocionais, físicas, ó Deus, e espirituais. Faça com que ele seja frutífero na sua obra, sempre falando do teu amor, mandando uma mensagem pela manhã para aqueles que seus colegas de trabalho, sua família, demonstrando o amor de Cristo. Que ele seja frutífero, Pai, em suas emoções boas e, ó Deus, as ruins, ele coloque no seu altar, pedindo ao Senhor para poder tomar conta. Que essa pessoa, meu Pai, receba a unção da frutificação e em tudo que ele colocar as mãos, ele seja frutífero. Nós oramos em nome de Jesus, nós te pedimos em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, amado de Deus. Seja frutífero em nome de Jesus, né? Receba essa unção sobre a sua vida, a unção da frutificação. Nem tudo que você fizer seja frutífero em nome de Jesus, tá bom? Bom, até amanhã, se Deus quiser, às 3 horas da manhã, nosso quarto dia da campanha de oração às 3 horas do mês de abril. Mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, se assim o Senhor permitir, estaremos sempre nessa campanha preciosa em nome de Jesus. Então, bom, amanhã, 3 horas, nos encontramos, hoje à noite, 7h30, em nome de Jesus. E sexta-feira, vamos falar da igreja de Filadélfia, ser cristão, fiel e vencedor. Amém? Quero desejar a você uma tarde abençoada. Oramos e pedimos que Deus abençoe toda a sua família, como assim oramos nesta hora. Às vezes fica difícil citar o nome mais para não perder ninguém, mas nós abençoamos você e sua casa, pedindo a Deus que você seja frutífero em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, uma tarde de vitória, uma tarde abençoada na presença do nosso Deus. Sexta-feira, ser cristão, fiel e vencedor. Um grande abraço. Deus abençoe. Fique com Deus.